Renata vai estar ministrando a palavra do Senhor. Está convidando o pastor para estar orando pela missionária. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nada melhor, né, mãe? Glória a Deus. Porque o pastor e o esposo. Glória a Deus. Pela minha esposa. Não é minha esposa, mas a missionária Renata, aleluia. Deus usa através da palavra do Senhor. Eu tenho certeza, irmão, que Deus ele vai fazer coisas grandes neste lugar. Glória a Deus. Abra o teu coração e adora a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, chegou o momento, meu Pai, de ouvirmos a tua palavra, Senhor. Aquilo que o Senhor tem para o meu coração, para o coração dos teus filhos que aqui estão neste lugar, nessa sexta-feira, meu Pai, uma sexta-feira de cura, libertação, Senhor, cura, liberta, salva, Senhor Deus, e transforma, pelo poder da tua palavra nós te glorificamos e nós te bendizemos, Senhor. Usa a tua serva como o Senhor tem usado, em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus, missionária Renata, com toda a liberdade. Glória a Deus. Eu gostaria de agradecer ao pastor, ao presbítero Cris, pela confiança, nossa irmã Suzana, que formalizou o convite, ao meu Deus, por estarmos aqui, irmãos. Sabemos que se estamos aqui é porque a misericórdia dele está comigo e contigo todos os dias. Ai, Senhor, se não fosse a misericórdia do Senhor. E é sobre essa misericórdia que iremos falar nessa noite, amém? Eu gostaria de aproveitar que os irmãos estão em pé. Abra a tua Bíblia lá no livro de Lamentações, capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. A partir do versículo 18. Lamentações, O nosso irmão Jeremias se lamentava por ver o povo caminhando para o abismo, E às vezes dói tanto no nosso coração, Quando aconselhamos, queremos trazer para perto e vemos que às vezes o desejo das pessoas é caminhar para o abismo, porque o obedecer parece tão difícil. Lamentações capítulo 3, a partir do versículo 18. Aleluia. E essa é uma das orações que Jeremias fez mediante a teimosia do povo. Aleluia. Um profeta que foi chamado em tempos difíceis, irmãos? A gente está no paraíso, se formos comparar os tempos de hoje com os tempos de Jeremias. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atentam a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém, irmãos? Os irmãos podem tomar assento. Eu vou estar louvando e entraremos na mensagem. Assim. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Glorificado é o nome do Senhor. Glória a Assim a Deus. segurança vai vir atrapalhar. Aleluia. Oh, Jesus. Tu estás aqui, Senhor. Quem homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é esse que pode fazer o mar se calar?
Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam plantar o quê? Um lugar de glória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrasei Faraó, Deus vai te atravessar e você vai encontrar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor, hino de vitória, do outro lado cantou. E não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrasei Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor, hino de vitória, do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Oh, aleluia, louvado seja Deus. E o povo cantou hinos de vitória, né, irmãos? Do outro lado. Aleluia, glória a Deus. Mas isso não quer dizer que Faraó não estava logo atrás, né? Saíram ali da terra do Egito com uma promessa e passaram os bons bocados, né? Até mesmo antes de chegar ali em frente ao Mar Vermelho, que talvez aos olhos do povo seria o auge do pior dos problemas, né? Eles foram perseguidos ali. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor preparava todas as coisas para esse povo, né? Havia ali uma luz de fogo durante a noite, para que eles se mantivessem aquecidos, e havia uma nuvem durante o dia, né? Porque o deserto, ele é um lugar de extremos. De dia é muito quente e à noite é muito frio. E quem de nós, né, irmãos, não já chegou ao seu extremo, né? Seja na frieza, seja naquela época que tudo era poder, tudo era o Espírito Santo. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor guardou aquele povo do Faraó, que tinha muito mais poder de guerra, que tinha cavalos, que tinha carros, que poderia ter alcançado eles muito antes de chegar até o Mar Vermelho. Guardou aquele povo depois que atravessou o mar. Já imaginou? Passar no meio do mar e ter água desse lado e os peixes lá, e você passando a seco. Quem é que pode fazer isso, né, irmãos? E depois que saíram dali, a Bíblia diz que a roupa não gastava, que o sapato não ficava pequeno,
mas eles continuaram crescendo. Glória a Deus, E aleluia. o Senhor cuidou de cada detalhe daquele povo. Mesmo diante das murmurações, mesmo diante da incredulidade, mesmo diante de achar que tudo era melhor do que aquilo que Deus tinha para oferecer para aquele povo. E às vezes nos encontramos assim: tudo é melhor do que aquilo que Deus nos oferece. A casa do vizinho é melhor, a igreja do vizinho é melhor, o filho do vizinho é melhor, a comida do vizinho é melhor, a esposa, o esposo, tudo que é dos outros é melhor do que aquilo que o Senhor tem para nos oferecer. O nosso manjar diário, né? A Bíblia diz que quando tinha o manjar, tinha aqueles espertinhos que queriam guardar, porque nós tínhamos aquela fé genuína, né? De depender do Senhor, e aí estragava. Porque o Senhor queria ensinar para aquele povo a depender dele, né? E muitas vezes passamos por processos para aprendermos a depender do Senhor. Aprendemos que a nossa confiança não pode estar no homem, a nossa confiança precisa estar em Deus. E não se engane você quando lê aquela palavra que diz: maldito o homem que confia no homem. Não queira colocar você a culpa no teu irmão. Deus está falando de você mesmo. Ai do homem que confia na força das suas mãos. Ontem nós estávamos ali no culto e eu achei muito interessante que a missionária Deise, ela teve uma oportunidade naquele lugar e ela trouxe uma reflexão simples, mas profunda. E ela disse que na sexta-feira nós fomos no culto no lar, e aí ela planejou que no sábado ela ia limpar a casa, que olha, ia dar um show de faxina. E no sábado ela amanheceu acamada. E ela ficou acamada todo o final de semana. Por quê? Do homem estava a fazer os planos, do Senhor estava a concretizar. Só que muitas vezes a gente acha que depende da nossa força, que depende da nossa mão. E quando a gente começa a pensar que podemos fazer algo, o Senhor nos mostra que Ele que faz. Que Ele pode, porque a honra e a glória pertencem ao Senhor, irmãos. Eu tiro por mim. Quando eu fiz a minha prova, eu estudei, porque a gente tem que fazer a nossa parte, né? Você não pode também achar que você vai dormir até meio-dia e o patrão vir na porta te chamar para trabalhar. A gente é o tema da nossa festividade ali em setembro. Esforça-te e tem um ano, mas não coloque a confiança maior em você. Coloque em Deus. E creia que Ele ajuda aqueles que se esforçam. Porque o Senhor nunca chamou nenhum preguiçoso. Eu não tenho na Bíblia Deus chamando pessoa que estava dormindo à toa sem fazer nada. Até Samuel, que Ele chamou de madrugada, era alguém que trabalhava no templo. Quando Ele chamou a Sansão, quando Ele chamou a Josué, quando Ele chamou a Gideão, a Bíblia diz que Gideão malhava o trigo no lagar. Ele estava ocupado, mas não ocupado demais para fazer aquilo que Deus queria. E infelizmente, né, irmãos, às vezes nós estamos ocupados demais com as nossas coisas e não priorizamos o que é de Deus. A Bíblia diz: buscar em primeiro o reino do céu, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Porque do que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Temos que trabalhar? Sim. Mas temos que saber qual é a minha prioridade. O meu trabalho tem roubado o tempo que pertence ao Senhor. O meu celular, as minhas conversas têm roubado o tempo que pertence ao Senhor. Porque muitas vezes quando vamos ali para o livro de Malaquias, nos atentamos tanto a falar sobre dinheiro, e às vezes temos roubado ao Senhor o tempo todo, o tempo que Ele nos deu para adorá-lo, para exaltá-lo e para granjear almas para o seu reino, né? E a palavra que nós lemos aqui fala sobre as misericórdias. E o que é misericórdia? Quando falamos que o Senhor tem misericórdia de nós, Ele tira a nossa miséria. E que duro é o homem miserável.
sem rumo, sem valor. E a Bíblia nos diz que Jeremias, estava aqui orando ao Senhor, triste, porque ele foi chamado em tempos difíceis para um povo rebelde, teimoso, idólatra. E nós, irmãos, estamos vivendo tempos difíceis, da igreja na terra, em que as pessoas elas não querem ouvir a verdade, em que as pessoas não querem ser corrigidas, as pessoas querem ser amassageadas, querem ter o seu ego amassageado, querem receber profecia, mas não querem obedecer. Porque se você falar, anunciar que alguém está ministrando e que essa pessoa tem o dom de curar, meu Deus, irmão, fecha a rua, fecha o terreno do lado, fecha tudo. Mas se você anuncia que tem alguém que vem falar aquilo que você precisa ser para estar perto dele, é poucos. Glória a Deus. A maioria queria ver e viver os milagres. Poucos queriam estar perto de Jesus. E você percebe isso, que assim, muitos dos milagres que o Senhor Jesus operou foram pessoas que vieram de fora para ele. Aquela mulher que veio, porque ele disse que não daria da mesa para os cachorrinhos, ela não era discípula de Jesus, ela ouviu falar e ela veio em busca da cura. A Bíblia diz que ela permaneceu ali. Jairo veio em busca da cura da filha dele. Aquele centurião veio em busca da cura do seu soldado. E hoje não é diferente, irmãos. Muitas pessoas vêm até o Senhor, vêm até a igreja em busca de algo. E muitas das vezes quando recebem, vão embora porque não querem a Jesus. Querem o que ele tem a oferecer. E assim é nas nossas amizades. Muitas dessas pessoas estão ao nosso lado pelo que a gente tem a oferecer. Basta você não ter mais nada para oferecer e a tua casa já fica vazia, já some todo mundo. Glória a Deus. Mas, ao contrário dos homens, Aleluia. as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, são infinitas. Não tem nada que você possa fazer que impeça da misericórdia de Deus te alcançar. Não tem lugar aonde você possa estar que, se você clamar, as misericórdias dele não te alcancem. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. E grande é a fidelidade dele e das suas misericórdias. Então, toda manhã, ele tem uma misericórdia nova para mim, para você. É infinito, irmãos. Nós não precisamos nos envergonhar ou temer de chegar diante do Senhor e pedir a misericórdia dele, porque sem essa misericórdia já teríamos sido consumidos. O próprio Jeremias disse: se não fosse a misericórdia de Deus, ele teria sido consumido, porque ele não tinha amigos naquele lugar, ele só tinha inimigos. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que se faz amigo de Deus se torna inimigo do mundo, e aquele que quer ser amigo do mundo automaticamente se torna inimigo de Deus. Aleluia. E o que é que compensa mais? Sermos amigos do mundo ou amigos de Deus? Porque, como eu falei aqui, o mundo, quando você não tem nada para oferecer, ele te rejeita, ele te deixa de escanteio, sabia? Aquela mesma pessoa que chega na tua casa na hora de ir para o culto, aquela mesma pessoa que liga e fala assim: não vai hoje não, vamos na festa, vamos ali.
vem aqui em casa almoçar, vem aqui em casa tomar um café. A hora que ela está batendo a tua porta, é a primeira a desaparecer. E sabe quem é que vai estar lá? Aquele que você rejeitou para estar com ela. Porque as misericórdias dele não tem fim. Enquanto estivermos aqui, né, irmãos? Mas vai chegar um dia que essa misericórdia ela vai cessar. Por isso que diz, enquanto há vida, há esperança. Aleluia. Partiu daqui, acabou-se. E é por isso que ele ainda não voltou. Porque as misericórdias dele não têm fim. E não se engane, não é só por conta daqueles que estão ali fora, é por muitos que estão dentro da casa do Senhor e já se perderam. O filho pródigo, irmãos, ele saiu de casa, mas o filho que não saiu estava perdido dentro da casa do pai. Era um filho que estava ali, mas não usufruía da presença do pai, dos presentes do pai, de ser reconhecido como filho do pai. E muitos estão dentro da casa do Senhor e já não podem mais ser chamados filhos de Deus. Não tem os frutos, não tem os presentes, não tem a presença do pai. Estão perdidos dentro da casa. Aleluia. E às vezes aqueles que estão lá fora já tiveram noção de que precisam voltar. E às vezes aquele que está lá dentro não percebeu ainda o quão longe está de Deus. Mas ainda bem que as misericórdias dele não têm fim. Jeremias ainda diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Ele começa a parte que eu comecei a lendo. Ele começa triste, se lamentando, e às vezes estamos assim, né? Começamos o dia tão ruim e parece que nada vai dar certo. No meu caso, eu coloco ali um louvor e eu começo a me lembrar que Ele é a minha porção, que Ele é a minha herança e que eu preciso esperar nele, porque só espera, irmãos, aquele que tem fé. Você não vai esperar por algo que você sabe que não vai chegar. Se eu espero a provisão do Senhor, é porque eu creio que Ele virá. Então, quem esperar é um ato de fé. Esperamos por Ele todos os dias, individualmente ou todo mundo junto. Mas eu sei que Ele virá. E eu sei que a minha porção precisa ser o Senhor. Ainda que me atirem pedra, ainda que me julguem, ainda que me deem as costas, ainda que muitas vezes eu me sinta incompreendida, ainda que muitas vezes eu me sinta injustiçada, Ele é a minha porção. E eu tenho que esperar nele. Porque senão eu estou fazendo o que na igreja, irmãos? A Bíblia diz que aquele que se achega a Deus precisa crer que Ele existe. E quantos incrédulos estão dentro das igrejas? Tem gente que tem medo de orar, tem medo de expulsar o demônio, tem medo de repreender uma enfermidade, não tem mais fé. Aleluia, glória a Deus. Acha que dobrar o joelho e nada acontece. Tem gente que se estiver no meio do culto e vê alguém querendo entortar um pouco, já começa a falar um pouquinho mais mansa, porque tem medo do inimigo se manifestar e não tem autoridade para repreender. Que intimidade de filho é essa? Eu duvido, irmãos. Eu duvido. Se o Carlos, o filho do meu esposo, se ele estiver dentro da minha casa e acontecer alguma coisa, que seja algo que cai em cima dele, que seja um choque, eu duvido que ele chame o pai dele sem ter a certeza que ele virá. Eu tenho a certeza que se acontecer alguma coisa com ele na rua que seja, eu tenho a certeza que se ele pegar o telefone e ele ligar, ele tem a certeza que o pai dele vai atender e vai ajudar.
potente e muito mais poderoso. A Bíblia diz, o próprio Deus falou: se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu. Por acaso, se o teu filho pedir um peixe, tu vai dar uma cobra? Se pedir pedra, tu pedir pão, tu vai dar pedra? Não. Então, que Deus bondoso e misericordioso é esse que eu tenho pregado, e eu não creio que se eu chamar ele vem. Então ele não é meu pai. Porque se eu acredito que ele é o meu pai e que ele me ama, e eu não creio que se eu chamar ele vem, que tipo de fé é essa? Que tipo de Deus é esse que eu estou servindo? Que misericórdia é essa que eu estou pregando, se eu tenho medo de chamar por ele? E sabe por que você tem medo de chamar por ele? Glória a Deus. Porque existe um mentiroso, um enganador. Aleluia. E sobre todos os dias nos nossos ouvidos que nós não somos dignos, que a nossa dor não é importante, que Deus tem 1 milhão de outras coisas para fazer e que Ele não vai perder o tempo conosco. Eu quero saber qual é o pai terrestre, homem, que acha que socorrer a um filho é perda de tempo, que passar a noite em claro com o filho é perda de tempo, que sentar para educar um filho é perda de tempo, de que cuidar da saúde de um filho é perda de tempo, que trabalhar para dar o melhor para o seu filho é perda de tempo. Agora você imagina o nosso Pai, que é todo poderoso, que tem recursos inesgotáveis, e que muitas vezes, se não recebemos aquilo que pedimos, muitas vezes porque pedimos mal. E quando eu fui pensar a respeito do pedir mal, não é a questão de não saber pedir, irmãos. Às vezes é pelos motivos errados. Às vezes queremos um carro melhor, não para o nosso conforto, é para mostrar para alguém. Uma roupa melhor, uma cura de uma enfermidade, às vezes só para mostrar para alguém que eu sou, que eu posso, que eu sou a preferida do Senhor. Porque foi isso que aconteceu com José. Não estou dizendo que a intenção dele, quando falou da sua túnica, foi essa, porque eu não conheço o coração dele, mas foi isso que pareceu, né? Aos olhos dos teus irmãos, quando ele chegou lá e disse: olha, a túnica que o pai fez para mim. E nenhum dos outros irmãos tinham ganhado uma túnica como aquela. Então, se ele tinha mal ou boa intenção, ele teve uma atitude errada, né? De querer mostrar para os irmãos que ele era o preferido. E às vezes a gente quer isso. Quer mostrar que eu sou mais espiritual, eu quero mostrar que Deus ouve mais a minha oração. E é por isso que muitas vezes o pedir e não receber porque não sabe pedir é a motivação pela qual eu estou pedindo algo para o Senhor. Porque a glória é dele. E tudo que eu peço, e tudo que eu quero receber de Deus tem que ser para dar glória para ele. E voltando ao que eu estava falando ali no começo, eu estudei muito, irmão, fiz a minha parte. Mas todas as vezes que eu saía para fazer a prova, eu não ia antes de pedir para o meu esposo orar por mim, porque a minha maior dependência sempre foi do Senhor, irmãos. Eu lembro que o dia que eu vim fazer aquela prova, eu estava assim, sem fé nenhuma em mim, sabe? E eu sentei naquele lugar e enquanto as outras pessoas conversavam, enquanto as outras pessoas mexiam em alguma coisa, em algum papel, porque o celular, quando a gente entra, já desliga, né? Eu fechei os meus olhos e eu entrei em contato com aquele que pode, aquele que faz e aquele que é. E enquanto as pessoas estavam ligadas em tantas outras coisas, eu estava ligada com o Senhor. E eu dizia para o Senhor: Jesus, eu não sei, mas tu sabes. Me faz lembrar de tudo aquilo que eu estudei, porque eu também não acharia correto, irmãos, eu não estudar nada, eu não me esforçar e chegar e na hora dizer: ai Deus, me revele lá qual é a resposta certa. Misericórdia, cadê a justiça, né? Se eu creio que eu sirvo um Deus justo, eu não posso me atrever e pedir isso para ele. E aí eu disse: Senhor, tu sabes que eu estudei, Pai. Traz a minha memória, me ajuda, me traz calma.
Espírito Santo, me dá tranquilidade. E para honra e glória do nome do Senhor. Eu achei que eu nem ia passar, mas eu fiquei em 4º lugar, num concurso de mais de 200 pessoas. Porque ele é fiel. Mas é porque eu sou melhor do que alguém? Não, irmãos. Mas porque eu procurei fazer a minha parte e confiar em Deus. E porque ele sabia que eu nunca quis fazer aquela prova e nem passar para dizer que eu era melhor do que ninguém. Não. Era porque eu precisava. Para mim, não para os outros. Tanto que onde eu trabalho, com as pessoas que eu convivo, eu não fico, sabe, enchendo a boca para dizer. Se pergunta, a gente responde. Mas eu não fico falando, sabe? Porque às vezes a tua vitória machuca o teu irmão. E às vezes, irmãos, a gente machuca as pessoas sem necessidade. Às vezes a gente quer esfregar na cara do outro que eu sou mais espiritual, que Deus me ouve mais, que eu mereço mais do que ele, sabe? Eu recebi isso porque eu mereço. E é por isso que muitas vezes até merecemos, mas não recebemos, né? Por conta da nossa intenção do coração, né? Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Engana até ele mesmo. Aleluia, louvado seja Deus. E eu separei um outro versículo que fala muito sobre isso, sobre as misericórdias, sobre o socorro do Senhor, que está no livro de Isaías. Foi tema da nossa primeira festividade ali no ministério. E diz assim: eis que a mão do Senhor não está escondida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisões entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, irmãos, não é porque o Senhor não quer nos abençoar, não é porque o Senhor não ouve as nossas orações, mas é porque as nossas iniquidades. O que é iniquidade? É um pecado consciente. A pessoa sabe que é errado, sabe que é pecado, mas continua fazendo. Por quê? Porque ele está confiando em quê? Na misericórdia. Ai, Deus é misericordioso, Ele vai me perdoar. Ele te perdoa, porque Ele é misericordioso. Mas isso impede de que as mãos do Senhor não te alcancem e de que os ouvidos dele não te ouçam. Mas a Bíblia diz que todavia, né? Se esse mesmo povo se humilhar e orar e se arrepender, sabe o que é se arrepender, irmãos? É não fazer de novo. Culpa é uma coisa, arrependimento é outra. Tem gente que tem culpa, apronta, peca e se sente culpado, mas ele não se arrepende, porque aquele que se arrepende, ele não faz de novo. O que é uma conversão? É você estar indo por aqui e você fazer uma conversão e mudar de direção. E tem muitas pessoas, irmãos, que estão convencidos dentro da igreja, que estão dentro da igreja porque se sentem culpados pelos erros que cometem, mas não se convertem e não se arrependem. Porque aquele que sente a dor do arrependimento não faz de novo. Porque aquilo te machuca. Porque o Senhor nos perdoa, né? Mas quando a gente se arrepende genuinamente, a gente demora para se perdoar. E o inimigo lança: você não é digno não de estar aqui, porque quem estupra daqui? Ontem mesmo eu estava fazendo isso, estava fazendo aquilo. Então quem se arrepende se converte. Quem sente culpa se convence. Ele é convencido de que as atitudes dele é errada, mas ele não se converteu, porque ele continua no mesmo caminho. Então nós temos que caminhar com Cristo, sabendo qual é a minha atitude. Que tipo de cristão que eu sou?
Que tipo de filho que eu sou? Eu sou aquele filho que errou, saiu e resolveu voltar. Por que ele voltou, irmãos? Porque aqueles mesmos amigos que chamavam ele para sair da casa do seu pai, quando tudo se acabou, sumiu. É o que eu falei para vocês. As mesmas pessoas que nos impedem de fazer a obra de Deus, de fazer um jejum, de fazer uma campanha de oração, de ser uma pessoa constante nos cultos, é a mesma pessoa que quando bate na porta, a luta, porque não estamos mais guardados por ele, e o inimigo acha oportunidade de entrar, ele não bate não. Ele achou uma brechinha, ele quebra o resto e entra. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Então, se eu não confiar em Deus, se eu não colocar o Senhor como meu guardador, em vão me é ficar vigiando, cuidando do meu dinheiro, cuidando do meu trabalho, cuidando dos meus filhos, se eu não colocar o Senhor para vigiá-los, para cuidar deles. Então nós precisamos nos preocupar que tipo de vida que eu estou vivendo na presença de Deus. Eu sou convertido ou eu sou convencido? Eu tenho culpa, eu tenho arrependimento. Eu sou um filho pródigo que saiu e entendeu que longe da presença do Pai não há alegria e não há sustento. Ou eu sou um filho que está dentro da casa e está passando fome, porque não conhece o Pai que tem. Eu conheço a voz do meu Pai. Eu confio que se eu chamar, Ele vem. Eu estou vivendo de quê? Eu estou vivendo de misericórdia ou eu estou vivendo de obediência? Porque aqueles que vivem de misericórdia podem até não ser consumidos, mas aqueles que vivem de obediência alcançarão o Pai, alcançarão a tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Eu estou vivendo do quê? Eu estou vivendo de colheita ou eu estou vivendo de plantio? Porque, irmãos, quem só colhe, uma hora acaba. Eu fui plantio de alguém. Muitas coisas que eu conquistei na minha vida, eu conquistei e eu sei disso. E eu preciso reconhecer que foi por conta que alguém um dia semeou na minha vida. Semeou profecia, semeou oração, semeou pagar o preço pela minha vida, semeou em ensinar o que é servir a Cristo, o que é ter o Senhor como prioridade. Mas se eu fosse viver só na semeadura que alguém fez um dia, eu já tinha parado. Eu aprendi que eu preciso semear. Eu não posso ficar dependendo só do culto de ensinamento, nem da oração do pastor, ou quando tem uma festa, ou vem um profeta. Eu preciso ter a minha reserva. Glória a Deus. Certa vez eu estava conversando com um pastor e ele falou algo e eu trouxe isso para a minha vida. Muitas vezes, irmão, nós somos um vaso cheio e nos preocupamos só em derramar sobre a vida dos outros. Mas uma hora esse azeite acaba. Por isso precisamos também procurar nos encher. Por isso que é necessário aquele que prega, aquele que ministra, ouvir, receber oração, buscar a paz de Deus. Esses dias eu estava assistindo um vídeo na internet, tinha uma cantora que eu gosto muito dela, e ela estava falando sobre isso. Ela disse que o Senhor começou a usar e começou a vir muitas agendas, e as pessoas começaram a convidar. Por quê? Porque ela estava cheia e ela estava transbordando, e o Senhor começou a orar na vida dela. E é justo que isso aconteça, né? Todas as vezes que o nome de profetas foi soprado, é porque eles estavam cheios da presença de Deus. Eli, outrora, ele era um profeta reconhecido, mas ele se esvaziou. E ela disse, ela estava dando uma entrevista e ela falou que chegou um certo tempo em que ela começou a esfriar. E que o Senhor falou para ela que ela precisava de um tempo para se encher, para buscar a presença dele. E que embora ter agenda é muito bom, embora ser reconhecido e ser chamado aqui e acolá é muito bom, ela ia ter que começar a dizer não para os homens,
para voltar a ter intimidade com o Pai. E como é difícil, irmãos. Sabe por quê? Porque tratamos Deus como alguém muito próximo, que sempre está disposto a nos perdoar. E às vezes você olha para o teu vizinho, para o teu amigo, e tu tem medo de que ele não te perdoe. Então tu pensa assim, não, eu vou dizer sim para ele não ficar chateado comigo, porque Deus, ele me conhece. Ele conhece o meu coração. Realmente, ele conhece o teu coração. E ai de ti se não fosse a misericórdia dele, né? E achamos que com o Senhor a gente conversa depois. Com Deus a gente se entende depois, né? E deixamos de ter o Senhor como prioridade. Mas queremos ter prioridade para Ele. Às vezes não nos achegamos ao Senhor, preferimos tantas outras coisas, né? Mas a hora que a chuva começa a cair e que a gente dobra o joelho, a gente acha que o Senhor tem que nos responder no mesmo instante. E não é assim, irmãos. É mais fácil você falar com quem está perto ou com quem está longe. É mais fácil você mandar uma mensagem no WhatsApp para quem você conversa todos os dias, ou para aquela tua amiga ou aquela tua irmã que tu não fala há 4 ou 5 meses. Procura lá o contato dela para ver se é fácil para você achar. Quem tem intimidade com Deus, irmãos, conhece a voz dele, conhece a direção dele, irmãos. Eu tiro isso por mim. No dia em que aconteceu o acidente, o dia todo o Senhor ficou me avisando. O dia todo eu estive inquieta. O dia todo o Espírito Santo me constrangia a orar. E graças a Deus eu orei. E eu fiquei o dia todo angustiada. E quando eu entrei dentro daquele carro, eu vinha pedindo misericórdia de Deus, pedindo para que o Senhor me guardasse. E se eu não tivesse, irmãos, esse fio de ligação com Deus, certamente eu não estaria aqui. Ele precisa estar perto, para quando você precisar, ele está aqui, ó. Está perto. Traz ele para perto de você. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Não fica só agarrada naquela misericórdia. Sabe aquela tua amiga que tu nunca liga para dizer um bom dia, mas tu sabe que se tu precisar, ela vai te socorrer? Não faça dela a tua muleta. Seja você também amiga dela. Porque às vezes a gente fica tanto tempo sem falar com a pessoa, que a hora que aflige, que tu tem que mandar uma mensagem, tu fica com vergonha. Meu Deus, olha, tem tanto tempo que eu não falo com fulano, eu vou falar agora para pedir alguma coisa, e por que tu não se constrange assim com Deus? Então precisamos, irmãos, acreditar na misericórdia dele, saber que ela não tem fim, mas queremos ele pertinho da gente, ao alcance das nossas mãos, a ponto de você ouvir e reconhecer a voz do Mestre, saber que é ele. Pedro, para encerrar, antes que o presbítero puxe minhas orelhas, Pedro, quando Jesus ressuscitou, né? E aí Jesus ficou uns dias ali, né, sem aparecer, e Pedro voltou a pescar, tirou as roupas, se despiu do propósito, tirar a roupa de Pedro. O fato dele ter ido pescar e se despir, né, porque para pescar, né, ele se despiu do propósito, daquilo que Deus tinha para a vida dele, né? Mas eles avistaram ao longe alguém assando peixe na brasa, e eles reconheceram que era Jesus. É esse nível de intimidade que a gente precisa ter com Deus, irmãos. De quando a pessoa fala algo para você, você saber se é de Deus ou se não é. Porque há conselhos que aos olhos do homem parecem bons, mas são conselhos que conduzem ao abismo. Nem toda fala mansa vem de Deus, e nem todo grito vem do diabo. E nós precisamos ter o quê? Discernimento. Ele vem com um sapatinho de lã. Parece que é a melhor solução. E se você não tem discernimento, você cai e você se perde. Eu tenho certeza que aqueles amigos daquele filho pródigo que ficaram ali nos ouvidinhos dele, não
anda. Foi, ó, devagarzinho. Ele tem paciência, irmãos. Ele está aí há muito tempo. E ele sabe que ele tem uma eternidade. Ele não tem pressa. Sabe quem é que tem pressa? Deus tem pressa em salvar a tua alma. Mas o inimigo, ó. Então precisamos pedir esse discernimento. E ter esse discernimento, sabe, irmãos? E sabemos quando o Senhor quer falar conosco. Não manda Deus se calar. Às vezes o Senhor quer falar conosco, irmãos, e a gente não quer ouvir. E a gente quer ouvir tantas outras coisas. E dá aquela angústia, tu começa a repreender, está repreendido em nome de Jesus. Às vezes é o Senhor te convidando para orar, para te dar um livramento, para dar um livramento para o teu. E tudo é o inimigo. Ah, o inimigo não deixa dormir. Para pensar. Será que não é Deus te chamando para intimidade? Então que você possa ficar com essa palavra. E que aquilo que a missionária Renata não conseguiu expressar, deixa o Espírito Santo falar contigo. Amém?